Quando o assunto é investir nas ações da Klabin, tem um detalhe que nem todo mundo conta, que nem todo mundo mostra, esse detalhe que eu vou te mostrar nesse vídeo. Detalhe importante que foi um dos motivos que fez o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, investir em Klabin. E mesmo que nos últimos meses a Klabin tenha reportado um lucro bem menor, esse detalhe fez toda a diferença ali para o Barsi, por exemplo. Nesse vídeo eu vou te contar isso e vou revelar também se na minha estratégia esse detalhe faz Klabin ficar barata ou se faz Klabin ser considerada uma boa pagadora de dividendos ou ainda se torna Klabin uma ação com alto potencial de valorização. Então presta muita atenção no que tá pro vídeo, já deixa teu comentário aqui dizendo se você tem ou não Klabin, like no vídeo. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é trazer um contexto, né? Quando a gente fala de Klabin, a gente tá falando de uma das maiores empresas em termos de produção e exportação de papéis da América Latina e também do Brasil, uma empresa centenária que tem mais de 120 anos de existência e que pro contexto do setor em que essa empresa tá inserida, vale a pena você entender uma premissa básica, tá? Ela produz papel. Para produzir papel é necessário ter celulose. A celulose ela é extraída da madeira de árvores, de resíduos de madeira, de fibras vegetais como o bambu, entre outros materiais. E o que tem em comum em todos esses materiais? Bom, um fator é que eles precisam ser plantados na terra. E é justamente sobre essas terras que o maior investidor pessoa física do Brasil, um cara que eu admiro pra caramba, tem nos alertado há algum tempo. Você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. É imóvel. De ações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento. O que ele quer dizer com isso? Tá? Ele está dizendo que investir em Klabin é investir também indiretamente em imóveis, em terras. Agora, será que isso é verdade? Será que essa é uma forma otimizada de se investir em imóveis? Bom, esse inscrito aqui, que recentemente teve uma conversa conosco aqui do Clube do Valor, uma sessão gratuita de consultoria de investimentos, disse que ele segue o que o Barsi faz de olhos fechados. Eu digo isso porque na sessão de consultoria que ele fez com um consultor aqui do Clube do Valor, quando o nosso consultor olhou para a carteira dele e perguntou por que você comprou cada uma dessas ações e pediu exemplos, né, de Klabin, Bradesco, Banco do Brasil, Cosan, o cara respondia, olha, comprei porque eu vi que o Barsi comprou. Com um pequeno detalhe, né? O Barsi, quando compra uma empresa, ele tem N motivos ali para sustentar essa decisão de compra. É como o caso aqui de Klabin, que um dos motivos que ele argumenta é essa questão das terras. Assim como o Barsi tem motivo para comprar ações, ele também tem motivos que o fazem vender ações. E o Barsi faz exatamente aquilo que eu acredito que um bom investidor deve fazer. Ele tem uma estratégia clara para seguir e essa estratégia traz toda a clareza na hora de tomar boas decisões de investimentos. Agora, eu não acredito que copiar a carteira de alguém ou comprar uma ação só porque alguém comprou, por mais que esse alguém seja um cara com track record comprovado, como o Barsi, é uma boa estratégia, porque para quem segue ela, falta convicção. E além de faltar convicção, muitas vezes você não está por dentro do contexto daquela pessoa. E cá entre nós, o Barsi ele tem um contexto bem diferente da maioria dos investidores. A situação financeira dele é diferente de todo mundo, o apetite ao risco dele pode ser diferente do seu, o quanto ele aloca em papéis como a Klabin, por exemplo, pode ser um percentual bem diferente do quanto você aloca na sua carteira. Enfim, é necessário ter um contexto maior, é necessário ter mais clareza, e o que eu vejo aqui é que a maioria dos investidores não tem clareza, por isso a cada vídeo que passa eu falo a mesma coisa. Você precisa de uma estratégia que guia a sua tomada de decisões. Eu gosto de ser muito franco aqui, claro que eu tô aqui vendendo meu peixe, mas eu não digo que a estratégia tem que ser exatamente a minha, não precisa ser. Você precisa ter convicção naquilo que você faz. Até porque investir não é para ser um hobby, é para ser um trabalho que vai te fazer preservar e multiplicar os frutos do seu trabalho para que lá na frente você tenha uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais livre. E se por acaso você é uma pessoa que pensa, putz, eu realmente não tenho estratégia, ou mais, eu não tenho nem tempo para pensar em ter uma estratégia, queria te convidar para apertar aqui no primeiro botão na descrição, ou nesse link aqui, e bater um papo conosco sem compromisso numa sessão gratuita de consultoria de investimentos, que a gente vai olhar para tua carteira, vai mostrar a tua alocação de ativos, como a gente faz com todos os investidores que passam por essa análise de carteira, e entendendo o teu perfil, teus objetivos e o teu contexto, a gente vai te sugerir uma alocação, pode ser um pouco, pode ser muito, pode ser nada diferente da sua alocação atual. Tudo isso de graça para quem apertar aqui no primeiro botão na descrição. Quem sempre pergunte por que de graça? Cara, transparência total. Se a gente agregar muito valor, você vai querer ser nosso cliente. Seja ao final dessa sessão de consultoria, seja no futuro. E na pior das hipóteses, se você não quiser ser nosso cliente, se a gente conseguir agregar valor nessa análise de carteira, você vai virar fã da marca. Vai falar bem da gente para parentes, para amigos. No limite, a gente vai ter mais clientes agregando valor para as pessoas. Eu acredito aqui em termos de negócio e graças a Deus fico feliz quando vejo mensagens como essa. Feedbacks muito positivos dessa sessão gratuita de consultoria de investimentos, que a gente tem vagas para essa semana. Link aqui
para conseguir uma dessas vagas, beleza? Agora um ponto importante para falar sobre o segredo de Klabin, sobre o que ninguém está vendo, a gente passar pelos resultados. E a Klabin recentemente anunciou resultados com uma queda de 70% no lucro líquido. Ela lucrou ali cerca de 315 milhões, quando a maioria dos analistas esperava mais de 700 milhões. Mas o lucro líquido muitas vezes engana. Tem que olhar aqui os números com uma lupa para ter de fato o que está acontecendo. Por exemplo, no volume de vendas, houve um crescimento bem bom no comparativo anual, de cerca de 16%. A receita líquida também aumentou 15% no mesmo período. O EBITDA cresceu bastante, com um bom ganho de margem. E nesse momento, talvez você se pergunte, poxa, mas então por que o lucro caiu? Se a receita cresceu, se a EBITDA cresceu, onde é que está esse buraco aí do lucro líquido? Bom, o principal motivo está nessa imagem aqui, aumento de despesas financeiras de 560 milhões ali para a Klabin, que acabou não mexendo tanto na alavancagem. A alavancagem se manteve estável por conta do aumento do EBITDA, a relação entre dívida líquida e EBITDA seguiu estável. Além disso, a Klabin fez investimentos ali para finalizar o projeto KET, que consiste na compra de 150 mil hectares de terra, né, que a Klabin chama de ativos imobilizados, um valor de mais de 1 bilhão. E o motivo dessa compra, segundo a Klabin, é facilitar o processo de logística e produção e também reduzir a dependência que a Klabin tem em madeira de terceiros, ou seja, deixar a empresa mais verticalizada e com isso ter ganhos de margem. É onde eu quero chegar. Então, comentando no início desse vídeo que o Barça investe em Klabin por conta das terras. E aqui eu acabei de mostrar que a Klabin está comprando novas terras. E aí, se a gente abrir o balanço patrimonial da Klabin, que já vê um monte de números aqui, mas cujo detalhe dessa história está aqui na parte dos ativos não circulantes, na parte de imobilizados. Para quem não sabe, eu sou formado em ciências contábeis, então eu sei bem o que é ativo circulante e não circulante. Para contexto, ativo circulante é ativo que é facilmente convertido em dinheiro e que há uma expectativa, uma possibilidade de ser convertido em dinheiro em até 12 meses, enquanto os não circulantes são aqueles que devem ser mantidos por mais tempo, pelo longo prazo, possivelmente. E esse valor de 25 bilhões de reais em imobilizados se refere justamente às terras em posse da Klabin. Um detalhe importante, tá? O valor de mercado da Klabin é de 26 bilhões de reais. Que significa que em terras a Klabin tem algo similar ao seu valor de mercado. É claro que isso aqui é um recorte. A Klabin também tem passivos, então não é só pensar, se ela vender todas as terras, os investidores vão ganhar dinheiro. Mas não é assim, tá? Mas é isso que o Barça quer dizer quando ele diz que investe em imóveis através da Klabin. Só que se eu te contasse que esses 25 bilhões em imobilizados talvez não reflitam a realidade. É possível, ou talvez provável, que esse número não seja exatamente aquilo que parece. Isso principalmente por conta de um ruído contábil. Eu me lembro que na faculdade a gente estudava os CPCs, que são os comitês de pronunciamento contábeis, que basicamente vão atualizando ali as práticas de contabilidade. E aí no ofício 27 do CPC, a CVM nos diz o seguinte: um ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu custo, que compreende o preço de aquisição com imposto sobre a compra e os custos para fazê-lo funcionar em resumo. Ou seja, esses 25 bilhões, eles não são necessariamente 25 bilhões hoje, e sim o custo que a Klabin teve para adquirir esses imóveis. Quando a empresa entende que esses imóveis valem menos do que estão ali, contabilmente colocados no ativo, existe uma despesa chamada de impairment, que reduz ali o valor do ativo com a contrapartida de uma despesa. Só que se esses ativos valem mais, não existe um sobre o impairment. E a própria Klabin explica isso nas suas demonstrações. Ela diz que o saldo mantido pela companhia corresponde ao custo atribuído do ativo imobilizado, ou seja, o custo de aquisição. E a gente, acredito que você também, né, investidor pessoa física comum, não é capaz de precisar exatamente quanto a Klabin tem em terras em valor atualizado. Mas dá só uma olhada aqui no que aconteceu na prática, tá? Um fato relevante publicado no ano passado, a Klabin informou sobre uma etapa concluída em 2024 agora do projeto KET. Ela, a empresa, divulgou que comprou 100% do capital social da Arauco Florestal. E ao todo foram adquiridas 150 mil hectares e cerca de 31 milhões de toneladas de madeira em pé por cerca de 1,16 bi de dólar, tá? Que em real seria cerca de 6,3 bilhões de reais. Custo de aquisição hoje, beleza? Beleza. Agora, de acordo com a FNP Consultoria, o preço da terra no Paraná em 2022 foi de 72 mil reais o hectare. Em uma conta rápida aqui de padeiro, se fosse 72 mil reais por hectare, o valor real que a Klabin deveria ter pago por essas terras seria de 10,8 bilhões para comprar 150 mil hectares. Só que a compra da Klabin saiu por 6 bilhões. Ou seja, é como se a Klabin estivesse comprando essas terras com 35% de desconto. E isso fica muito claro com esse gráfico divulgado pela própria Klabin. Se a Klabin pagou cerca de 6 bi por 150 mil hectares, significa que a companhia pagou menos de 40 mil por hectare. Ou seja,
Klabin adquiriu as terras paranaenses da Arauco em 2023 pelo preço que elas valiam em 2014, que significa que muito provavelmente esses 25 bilhões em terras da Klabin hoje valem mais do que isso, talvez bem mais do que isso. É claro que isso aí depende de muitas coisas, inclusive das condições comerciais de uma eventual venda. A gente está falando aqui de bilhões de reais em terra, não é algo tão simples quanto vender um kitnet numa capital. Mas enfim, a conclusão que eu quero chegar aqui é que se por acaso o valor patrimonial das terras, conforme o seu valor hoje, entrasse no cálculo, provavelmente o ativo da Klabin seria maior e o seu patrimônio líquido seria maior. Se o patrimônio líquido da Klabin fosse maior, a sua relação de PVPA seria menor do que aquela que você vê em qualquer lugar, como aqui na planilha inteligente para seleção de ações. Uma planilha nossa que traz aqui resumo de múltiplos das empresas, ranking das maiores para as menores, de preço para o lucro, dividend yield, por aí vai, que você pode baixar aqui no segundo link na descrição. A gente disponibiliza para facilitar aí a sua análise de ações, a sua decisão de investimento. Agora, será que o PVPA seria baixo o suficiente para considerar a Klabin barato? Ou será que o fato de ter algo que nem todo mundo vê justifica a compra de Klabin? Bom, a gente volta para o ponto central. Você precisa ter uma estratégia para responder isso. E agora eu quero revelar como é que a Klabin passa ou não nas estratégias de investimentos do Clube do Valor. As estratégias que a gente usa na seleção de ações, que é uma parte do trabalho que a gente faz com famílias aí que já passaram dos 300, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais. Para contexto, a Klabin ela vem subindo aí cerca de 9% nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos ela praticamente dobrou aí de valor. E aqui a gente usa 3 diferentes formas para avaliar se uma ação faz sentido ou não. A forma vai depender da estratégia e isso é meio que a prova do fato que eu sempre trago aqui, que você tem que ter uma estratégia, que você tem convicção em seguir, como a gente tem aqui mais de 2.000 clientes, 2.000 famílias, diferentes investidores têm convicções em estratégias diferentes. A gente tem 3 estratégias de ações baratas, estratégias de dividendos, estratégias que exploram o fator de momento. O que essas estratégias têm em comum é que elas são quantitativas, elas são sistemáticas, porque a gente acredita em investimentos sistemáticos, investimentos 100% matemáticos, sem colocar o eu acho ou o eu projeto que o setor vai para tal lugar no futuro. Então tudo que eu te mostrei aqui até agora, de uma análise bem qualitativa, não entra na nossa avaliação de compra ou venda de ações. Eu acredito que esse tipo de análise ela pode trazer vieses, como por exemplo o viés do tipo, caraca, vamos comprar Klabin porque a gente sabe aqui que as terras valem mais do que estão no patrimônio. Agora, será que os grandes investidores, né, os tubarões, será que não sabem disso também? Enfim, é possível de cravar isso aqui, mas vou explicar um pouco do porquê a gente segue estratégias quantitativas. Primeira estratégia de ações mais baratas da bolsa, a gente roda aqui 4 filtros para chegar no Earning Yield. O Earning Yield é algo similar ao inverso aqui do EV/EBIT. Pode ver que o EV/EBIT da Klabin está alto, o que significa que o seu Earning Yield está baixo, ou é um indicativo de que o Earning Yield está baixo, está em 6,72%, a Klabin é a posição número 115 de ação mais barata da bolsa, então barata ela não está. Agora, será que ela está num bom momento? Será que ela está numa boa tendência, que é um fator? Eu não vou conseguir explicar aqui, porque esse vídeo está ficando longo, mas eu explico nesse vídeo aqui, junto com o André, meu sócio. E a Klabin, ela está batendo na trave. Ela é a 21ª colocada, de acordo com os critérios quantitativos de momento. Agora, e se seu foco é em dividendos? Pois bem, a gente tem outra estratégia que olha só para dados quantitativos. Temos 3 filtros principais, além de um filtro de lucratividade. A empresa tem que ter gerado lucro no último trimestre e no último ano. Testou essa estratégia no passado, o resultado foi muito bom, bem acima do Ibovespa. Essa estratégia que a gente chama de máquina de dividendos, que é com foco em dividendos, ela está explicada nesse book aqui, que você também pode levar de forma gratuita, vai ser o 3º link aqui na descrição. Nesse book a gente ainda revela 7 ações que passam por essa estratégia hoje. A Klabin, tá, ela passa nos critérios. Tem uma boa liquidez, tem consistência no pagamento de dividendos, até tem um dividend yield relativamente mais alto nos últimos 2 anos, mas a gente olha para a média dos últimos 3 anos. E a Klabin está com uma média de 5% aí de dividend yield, sendo que a 10ª colocada nessa estratégia tem uma média de 8% de dividend yield, o que faz com que a Klabin não entre também nessa estratégia. Portanto, a gente não tem Klabin aqui em carteira. Agora, você tem na sua estratégia? Me conta aqui nos comentários. Se você quiser outros vídeos sobre estratégia e seleção de ações, vou deixar aqui o link para um vídeo complementar a esse e aqui o link para você pedir a nossa ajuda, para a gente conversar sem compromisso sobre investimentos, mostrar como é que está a tua alocação de ativos, o que dá para melhorar nela, só apertar aqui e fazer uma aplicação, uma sessão de consultoria gratuita. Um grande abraço e até mais!